às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. O primeiro exemplo que eu quero lhe dar é a questão das decepções. Ora, imagine se eu ou você nos tornamos aquela espécie de crente que ora, que não foge da obra de Deus, que jejua e tem uma intimidade tão grande com Deus que, como aconteceu com Paulo, ele diz: conheço um homem sem corpo, não sei, sem espírito, não sei, mas foi levado às partes mais altas dos céus, ele foi revelado a coisas inefáveis. Paulo estava falando de si mesmo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus o arrebatou em espírito e revelou a ele a sua glória. Então imagina essa pessoa, imagina se eu e você fôssemos uma dessas pessoas, é bem provável que estando nesse lugar diríamos assim: rapaz, nada agora me para, nada agora põe um freio nisso. Só que às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E mesmo Paulo, sendo este homem, ele teve que experimentar o dissabor de se decepcionar com pessoas. É o que a Bíblia vai mostrar lá em Atos, capítulo 15, versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, e Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para Chipre. Eles aqui não estão se desentendendo sobre que prato de comida vão comer. Eles não estão se desentendendo por uma besteira ou por dinheiro. Não, eles estão querendo fazer a obra de Deus. Só que nesse esforço da obra de Deus, vem a decepção que Paulo saboreia, porque João Marcos, que era alguém que ele pensava assim: está comigo, está vendo o que eu estou vendo, está vendo o poder do que isso tudo pode ter. João Marcos, ele se aparta e abandona a Paulo e a Barnabé e decepciona-o, porque parecia alguém que ia colar com eles para fazer esta coisa de grande propósito e de repente se vai. Ué, mas Paulo é um grande homem de Deus? Será que Deus não poderia ter revelado isso a Paulo? Será que Deus não poderia ter previsto isso para Paulo de antemão? Ou será que Deus não poderia ter dito a Paulo: Paulo não é João Marcos, é outra pessoa? Por que é que Paulo teve que se decepcionar com isso? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E às vezes, sim, eu e você teremos que lidar com decepções. É a decepção com o familiar, é a decepção com o irmão da igreja, é a decepção com o pregador que você gosta de ouvir, é uma decepção com o seu pastor, é uma decepção com o líder do seu pequeno grupo, é uma decepção com o líder do ministério que você faz parte. E aí você pode pensar assim: olha, isso é muito pesado para mim, isso nem deveria estar acontecendo. Mas aqui vemos na Bíblia Paulo, que era quem conhecemos que mais poderia tomar as iniciativas para esse tipo de coisa não acontecer. Com ele acontece e se decepciona. Nesse caminho de fé, o crente passará por decepções com as pessoas. Nesse caminho de fé, nós ouviremos coisas que preferiríamos não ouvir. Eu lembro uma vez, uma igreja que eu era diácono, e aí, né, assim como todo mundo que entende de igreja, se tem um lugar para dar problema em diaconia, é estacionamento.
E eu estava no estacionamento servindo como diácono, e aí teve um diácono, um irmão que ficou lá cheio de si, com um problema. Eu fui tentar acalmá-lo, aí ele me respondeu com um palavrão. Deixe de comigo. Aí, essas decepções, elas vêm das formas mais ferinas, elas vêm das formas mais inesperadas, e aí surge aquela questão na nossa mente: meu Deus, eu não estou esculhambando, eu não estou no meio da rua, eu não estou num bar, eu estou na igreja, tentando fazer o certo, e aqui eu tenho que ouvir isso? Aqui eu tenho que me decepcionar? Sim, sabe por quê? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. E a experiência de Paulo é prova disso. Ademais, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz, Paulo falando diz: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, é outro que o abandonou e se desviou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Já imaginou se Paulo estivesse vivo hoje em dia? Se Paulo tivesse uma igreja em Feira de Santana, a gente tudo estaria congregando lá. Ou pelo menos é o que nós pensaríamos. Se Paulo passasse pela Bahia em viagem, a gente tudo ia correr para ver. Aí a nossa sensação é de que um homem como Paulo jamais se encontraria sozinho, não o abandonariam, mas a Bíblia está provando Paulo implorando a um discípulo para vir logo, porque todo mundo o deixou. Porque todo mundo o abandonou. E por que isso acontece? Porque às vezes as coisas dão errado onde menos se espera. Viveremos decepções. Viveremos momentos em que nós vamos ser sufocados por atitudes, por comportamentos de pessoas que estranharemos se elas realmente professam a fé que dizem professar. É aquela experiência de viver algo tão vil por alguém que se diz cristão. Sim, haverão esses momentos. E num tempo em que falsos mestres, falsos profetas se multiplicam mais que praga, tenha certeza que haverá muito mais momentos assim. Por quê? Porque nem sempre só porque estamos fazendo a coisa do jeito certo, tudo dará certo. No sentido de que isso não vai nos isentar ou nos livrar, ainda mais nesse ponto que estou falando agora, de decepções com as pessoas. Só que Paulo, ele poderia dizer assim: eu estou sozinho. Então, Senhor, acabou. Eu não quero mais lidar com isso. Paulo poderia ter voltado ao povo de Corinto, aos coríntios, e ter dito assim: olha, a tentação foi tão grande que eu me desesperei e quis morrer, e por isso para mim já deu, e para mim chega. Olha, Senhor, o Senhor não me chamou para estar brigando com ninguém sobre quem deve ir comigo fazer esse negócio. Senhor, eu não quero estar brigando com Barnabé, eu não quero estar brigando com João Marcos, então para mim já deu, olha, o tempo já foi, aí o Senhor arranja alguém, porque para mim é o fim da linha, eu não fui chamado para isso. Ele poderia dizer isso, mas Paulo, ele sempre continuava. Apesar da decepção, apesar da solidão, Paulo, ele nunca recuou ou retrocedeu.
porque ele sabia do tamanho da missão, do propósito, do valor daquilo que tinha sido posto sobre ele. E aí, você por vezes, e aqui permita-me puxar o seu pé um pouquinho, por vezes tem a pessoa tão boa quanto Paulo, que tem todas as boas intenções, que tem consigo o genuíno evangelho e a palavra, e ele está disposto a fazer o que é necessário. Mas aí o que acontece? Vem alguém e decepciona ele, e aí ele abre mão, e o lugar que ele deveria ocupar agora está vago. E toda vez, meu irmão, que você se incomodar comigo por estar aqui, porque eu não estou fazendo direito e eu estou fazendo errado, a grande probabilidade é que a culpa seja sua, porque você não quis ocupar o lugar que era para você ocupar, e o errado veio e ocupou no seu lugar. Porque, inclusive, essa é a dinâmica maligna, tentar frustrar e decepcionar os sérios, para que eles se acovardem de fazer a obra, e aí o lugar vazio, que era para um sério estar, sobe e entra aquele que não deveria estar. Então, se Paulo parasse ali, quem é que ia entrar no lugar dele? Os ditos superapóstolos, que ele mesmo fala ironicamente, homens que devoravam e defraudavam as ovelhas, eles assumiriam a igreja, sairiam como certos e destruiriam o povo. Se ele tivesse deixado a decepção falar mais alto, seria esse o resultado. Mas Paulo, ele continua, porque o lugar desocupado por um homem ou uma mulher de Deus vai ser ocupado por um servo de Satanás. Toda vez que você ver algo na obra de Deus que te incomoda, que mexe com você, é o próprio Deus dizendo: pronto, é você mesmo que eu quero que faça alguma coisa para isso mudar. Não deixe a decepção te paralisar. Na verdade, assumindo que às vezes as coisas dão errado, onde menos se espera, é aí que agora, esperando que deem, eu vou dizer: não importa as decepções, não importa o que ouvi, não importam os resultados, a minha alegria será fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas.